comentários e pelas mensagens que eu recebo que vocês têm muitas dúvidas em relação à nossa vida de artesã, desde precificação, divulgação e vários outros assuntos relacionados à nossa vida de artesã. Então, eu vou contar um segredinho para vocês. Eu também tenho um montão de dúvidas. Quem acompanha aqui o canal já sabe um pouquinho da minha história. Sabe que eu trabalho com artesanato desde pequenininha, mas eu tô me dedicando firme mesmo desde a metade ali de 2015. E a partir de janeiro desse ano, eu comecei a me dedicar exclusivamente ao artesanato. E agora sim eu me sinto um pouquinho mais preparada para poder conversar com vocês sobre alguns assuntos e compartilhar as experiências que eu estou tendo no meu dia a dia. Então, como são vários assuntos que estão ligados diretamente ao que a gente faz no nosso dia a dia, eu vou fazer vários videozinhos com assuntos específicos para a gente conversar um pouquinho sobre eles, tá? Lembrando que tudo que eu falar aqui não é verdade absoluta, né? Eu tô falando da minha experiência e do que eu tenho aprendido no dia a dia, ok? Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai iniciar falando de um assunto, uma pergunta que eu vejo muitas artesãs fazerem nos grupos, me mandam mensagens, e-mails, nos comentários também. Dá para viver de artesanato? E a resposta é muito simples. Dá sim para viver de artesanato. Mas a pergunta mais importante não é se dá para viver de artesanato, e sim o que eu devo fazer para viver de artesanato. E como a minha mãe e várias outras pessoas já nos diziam, a gente colhe o que planta. E a resposta é basicamente essa. Na minha opinião, viver de artesanato não é uma coisa que você decide de um dia para o outro, acorda um belo dia e diz: a partir de amanhã eu vou viver de artesanato e pronto. Não. Pelo que eu tenho descoberto, não é assim que funciona. Você tem que se preparar, você tem que trilhar um caminho, plantar suas sementes para daí sim poder alcançar o que você deseja. Alcançar uma condição de que você possa viver daquilo que você ama. Comece aos poucos. Vários fatores vão influenciar para que você consiga essa condição desejada. Mas dois fatores para mim são muito importantes: a sua dedicação e a sua persistência. Quando eu falo em dedicação, eu estou falando que mesmo se você tiver outras atividades, se você tiver um emprego fixo, você vai ter que dedicar um espaço na tua rotina. Sim, rotina, tem que virar rotina. Você tem que determinar um horário para se dedicar exclusivamente a isso. E nesse tempo que você vai dedicar, o que você vai fazer? Você vai aproveitar o máximo possível desse tempo. Você tem que aprender, você tem que fazer as suas peças e você tem que divulgar as suas peças. A divulgação é muito importante, vai ser tema específico para o próximo vídeo, tá? Então a dedicação é isso, esse tempo que você vai gastar para ir plantando as suas sementinhas. E o que eu quero dizer quando eu falo em persistência é que ao longo desse processo vai ter momentos em que você vai querer desistir. Você vai fazer uma peça e não vai ficar bonita, vai ficar com acabamento feio. Ou você vai fazer um outro projeto e se depara com uma técnica que você ainda não sabe, então você vai ter que parar e aprender aquela técnica e aprender aquela etapa para depois dar continuidade. E isso para pessoas ansiosas assim como eu é muito difícil, é muito complicado, a gente quer ver logo a peça pronta. Mas isso vai acontecer no teu dia a dia, isso vai acontecer na tua jornada e você tem que ser persistente. Se você vê que errou, que não deu certo, você tem que tentar descobrir o que aconteceu e ir fazendo de novo, até ficar bom o suficiente. Se não tá bom, assiste mais vídeos de artesãs, tem uns montes na internet. Tenho certeza que você vai pegar um pouquinho de um pouquinho de outra e juntando tudo isso, você vai formando teu conhecimento. Então, persistência é isso, seja persistente. Não desista na primeira dificuldade. Outra coisa muito importante da persistência é na parte de divulgação. É muito frustrante quando a gente faz um trabalho com muito carinho, muito amor, ficou um trabalho excelente e a gente coloca uma foto na internet, divulga em um grupo do Facebook e não tem um retorno de curtidas e comentários que a gente acha que deveria ter. Isso é muito frustrante e é um sabotador, porque muitas vezes isso desestimula a gente demais, ao ponto de a gente pensar que não vale a pena continuar, que o nosso trabalho não é bom o suficiente. E isso é coisa da nossa cabeça, não tem nada a ver. Eu posso ter um trabalho maravilhoso que eu postei num horário com muito fluxo de postagem
E as pessoas simplesmente não viram o meu trabalho. Não foi porque elas não gostaram do meu trabalho, foi porque elas não viram. Elas não tiveram a oportunidade de ver. As pessoas curtem muitas páginas no Facebook, seguem muitas comunidades, muitos grupos. Então a quantidade de postagens que aparece na linha do tempo delas é muito grande. E tem horários que tem mais fluxo, tem horários que tem menos. E devido a isso, a sua publicação pode não ter sido notada. Então não fique triste se você não recebeu comentários, se você não recebeu curtidas. Você tem que experimentar. Seja persistente, não desista. Não deu certo uma postagem? Faz outra. Tenta outro grupo, tenta uma outra data, tenta um outro horário. Tenta mudar o tipo de foto que você colocou na tua postagem. Tenta tirar uma foto ao ar livre, ver se não fica melhor, mais iluminada. Você tem que ir experimentando. Por isso que eu digo que viver de artesanato, você não vai conseguir fazer isso de um dia para o outro. Porque você tem que ter um período para você experimentar. Eu sei que é muito difícil para quem está parado. Para quem tem um emprego fixo, já tem uma renda certa, é fácil pensar assim, não, eu vou fazer um período de experimentação, né? Vou implantando a sementinha para que depois eu possa colher lá na frente. Foi o que eu fiz. Eu comecei mais ou menos há 1 ano e meio a trabalhar com artesanato paralelo com o meu trabalho fixo. Então eu dedicava um horário à noite, nos finais de semana e ia fazendo aos pouquinhos conforme dava. E a partir desse ano, então, eu decidi tentar viver só do artesanato. Mas eu sei que tem muitas de vocês que estão em casa sem trabalho fixo e precisam gerar uma renda para a família. Então esse processo ele precisa ser muito mais rápido, né? Mas como você está em casa e o teu foco vai ser o artesanato, você vai poder dedicar muitas horas mais para trabalhar com isso do que uma pessoa que tem emprego fixo, tá? Então você pode ir plantando mais por dia para agilizar esse teu processo. Só que pelo que eu tenho vivenciado, pessoal, não é do dia para a noite, não é de um mês para o outro que você vai conseguir ter uma renda para viver do artesanato, para receber o mesmo valor que você receberia se você fosse trabalhar em uma outra empresa. Mas assim, pessoal, com toda a honestidade que eu posso ter, eu acredito que dá para viver do artesanato. Por isso que eu estou tentando. Se eu não acreditasse de verdade que dá, eu não estaria tentando. Eu já teria voltado para o mercado de trabalho. Ou tentado voltar, né? Porque a crise do jeito que tá, talvez eu não conseguisse. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam é que, na minha opinião, tem sim como viver de artesanato. Quem tá aqui desde o começo do canal, a gente já se conhece há quase 2 anos. Vocês estão acompanhando todas as minhas fases. E o que eu quero é que dê certo não só para mim, mas eu quero que dê certo para vocês também. Porque assim como você, eu também quero viver de artesanato. E eu tô aprendendo dia após dia, obstáculo após obstáculo. Eu tô tentando superar para realizar o meu sonho. E eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou conseguir realizar. Não tenho nenhuma dúvida. Porque eu acredito fielmente que a gente colhe o que a gente planta. Mas então, meus amores, esse vídeo foi só pra gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu gostaria de fazer outros vídeos para ampliar essa conversa, passar mais informações para vocês, passar mais do que eu estou vivenciando, para vocês que se identificarem, de repente verem que vocês não estão sozinhas. Que as dificuldades que as artesãs têm para viver sua profissão na plenitude, elas são muito parecidas e que a gente pode se ajudar. Então, meus amores, eu queria muito que vocês deixassem aí nos comentários se vocês gostaram dessa conversa, se vocês acham que é legal esse tipo de vídeo, esse tipo de bate-papo. Gostaria também que vocês deixassem sugestões do que eu pudesse falar, assuntos que vocês gostariam que eu falasse. Tem alguns que eu já sei que eu vou falar, que já tá certo, que é precificação, público-alvo, divulgação. Então tem alguns básicos assim que eu já anotei lá para fazer vídeo sobre esses assuntos. Mas às vezes tem coisas que eu não me lembro. Então vocês podem me ajudar colocando aí embaixo sobre o que vocês gostariam que eu falasse. Então, meus amores, lembrando mais uma vez, eu tô aqui compartilhando a minha experiência, o conhecimento que eu tô adquirindo, que ainda é bem pequeno perto do que eu preciso, mas eu acho importante ter essas conversas com vocês, tá bom? Então não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam, e se vocês gostarem, deixe um like pra mim, não vão esquecer, tá? Então clica aí no joinha, compartilha com os amigos.
Se ainda não for inscrito e tiver gostado do vídeo, se inscreve no canal, me sigam nas redes sociais e até